Boa noite, pessoal. Hoje me deram a incumbência de falarmos sobre reencarnação, processo educativo, que eu discordo. E eu vou precisar que nós possamos sair da ideia de meros ouvintes, porque eu quero que vocês possam conversar um pouco entre vocês e trazerem algo para que nós possamos ampliar esse olhar. Então eu pedi a menina que buscasse alocar vocês em grupo de 3. Separa uma cadeira, outro grupo de 3, que eu vou precisar que hajam conversas a cada 3. Certo? Então eu vou começar a explanar. Eu quero que vocês só se juntem aí enquanto eu começo a minha ideia. E a primeira pergunta é essa. Discordo. Reencarnação, processo educativo. Quem mais tem uma outra visão que queira aí compartilhar? Aí quem for chegando, você vai alocando já para ficar, e aí pronto. Reencarnação, processo educativo, concordâncias e discordâncias, e aí? Pode dizer concorda ou discorda, só para a gente poder trocar uma bolinha, senão vai ficar só a minha fala. E acrescento, né? Diga aí, é uma forma de também a gente... Não, você precisa falar aqui que o pessoal da internet escuta a gente. É uma forma, boa noite, é uma forma também de processo reparatório, né? De resgate, né? Dos malefeitos. Resgate dos malfeitos. Eu normalmente gosto de fazer bem feito. E quando faço mal, busco fazer o mal bem feito. Porque se fizer mal feito, eu vou ter que voltar para reparar. Mas vamos lá, quem mais? Aqui. Boa noite. Eu concordo, eu não entendi porque o senhor falou que não concorda, porque assim, o educativo no sentido de ensinar, né? De você estar ali buscando uma evolução, entender algumas coisas. Eu não acho que tem essa questão de pagar algo. Eu acredito mais nessa linha da gente evoluir, de expandir a consciência e enxergar o que antes você não conseguia. De você conseguir entrar na energia do amor mesmo, sem nenhum tabu, sem peso, sem crença, de forma livre, sabe? De você simplesmente conseguir amar de forma genuína, de forma sem precisar de nada em troca. Eu esqueci a palavra que era incondicional. Incondicional, exato. E a gente está nessa busca, né? Então, eu acredito nessa questão, por isso que eu acredito que é educacional, porque vai ensinando. Ok. Quem mais? Esse amor incondicional, às vezes vocês descrevem entre mães e filhos, né? Só que nunca foi incondicional. Faça você o que a mamãe não quer. Faça o que a mamãe não quer, para ver se é incondicional. Então, quem mais? Eu preciso que mais alguém contribua um pouquinho. E aí? Concordâncias ou discordâncias? É processo educativo ou não? Por quê? Eu também, boa noite para todos. Eu também tenho minhas dúvidas em relação a essa questão do processo educativo, né? Porque eu acho um processo muito penoso, entendeu? É muito sofrimento para você galgar as coisas aqui nessa esfera, pelo menos da Terra, né? Entendeu? Então, a esfera corpórea aqui. Então, e outra coisa, a gente tem que ir descobrindo, tateando, qual o caminho para você conseguir solucionar os seus conflitos, né? Não é uma coisa assim, digamos assim, muito fácil, né? Muito pelo contrário, é muito penosa, eu acho isso, né? Mesmo que a pessoa seja bem intencionada, né? Querendo realmente progredir. Dizem que de boa intenção o inferno está repleto. Pois é. Agora, tem uma coisa que você colocou que eu vou pegar um pouquinho na sua fala aqui. A outra coisa, se eu pegar a fala de vocês aqui em alguma coisa, eu não estou falando do que vocês falaram, que eu preciso de alguma coisa para pensar. Então, por exemplo, como é que fica fácil quando eu falo na terceira pessoa? Isso é para ajudar a resolver os seus problemas, para que você enxergue melhor. Já viu como resolvemos de maneira fantástica o problema do vizinho, do parente, do outro? E por que é que resolver o problema do outro é fácil e quando é o seu não é? Uma coisa simples é que para resolver o problema do outro, o seu olhar é reducionista. As relações
que forma a contextualização do problema, você empobrece para poder resolver de maneira fácil. Para isso, faz aquilo. E quando é você, aí você tenta, não consegue, fica cheio de dedo, porque no do outro você faz um olhar redutivo. Como é? Redutor. E aí é fácil resolver. Quando é com você, você vê quanta coisa influencia. Então, da sua fala, esse elemento que eu acho interessante. Porque quando eu quero transformar em educação do outro. Boa noite. Ainda como educação, mas com que eu concordo, mas eu só colocaria, ao invés de ser educação de uma forma genérica, eu colocaria a palavra autoeducação. É exatamente isso que você estava falando, só que eu ia dizer exatamente que eu não vou querer educar o outro e não vou pegar a experiência do outro, porque na realidade o que eu preciso é me mudar, fazer reforma íntima. E com essa reforma íntima, eu estou me ajustando, me adequando, mas não é de hipótese alguma uma pessoa externa, como a outra pessoa falou aqui, de punição ou algo parecido. Não, sou eu em busca. Então, esse processo me envolve inteiramente. Apesar de ter eu acho que o que está nesse processo do meu crescimento, da minha educação, diz respeito aos meus sentimentos, às minhas emoções e ao meu conhecimento. Isso eu vou buscar, mas na realidade, ou eu estou buscando, mas isso não é algo externamente que me impõe, mas sou eu que me coloco. Da sua fala, toda vez que eu ouço falar de processo educativo, algo que me prendeu na sua fala, que não é exatamente o que você falou, mas algo como eu disse que pesquei, é o seguinte: nós chamávamos antes de doutrinador, que atendia aquele espírito que estava ali com seus problemas. E mudou de doutrinador para orientador, alguns já chamam de dialogador, mas a questão de doutrinar é você fazer com que o outro engula a sua verdade. Tá? Então, toda vez que eu falo em educar, eu pergunto: o que é educar? É eu me ajustar ao coletivo ou é eu ser quem eu sou? O processo educativo é um processo de ajustamento ou um processo de auto-reconhecimento, de autodescoberta? O que é? Para que, então, eu possa compreender o que é que eu estou chamando de educar e o que é que eu estou chamando de processo educativo. Boa noite a todos. Meu irmão, me esclareça, por favor. Vamos apagar a palavra pagar e vamos trazer a palavra reajustar. Porque, assim, se uma pessoa mata a outra por vontade, eu acho que ela precisa se reajustar e ser reajustada. Eu estou apagando a palavra pagar, que é muito pesada. Mas ela não precisa disso, de se reajustar e reajustar o mal que ela cometeu? Então, você acha que para todo crime tem um culpado. E para todo culpado há um castigo. Porque o castigo redime o crime. É isso. Mas é isso que eu estou lhe perguntando. Eu quero um esclarecimento. Eu não estou afirmando. Estou perguntando como você pensa. Porque é o que eu estou querendo ouvir, o que é que cada um está pensando. Eu penso no reajuste. Sabe? Qual a diferença que você faz entre reajuste e pagamento? Foi o que eu falei. A palavra pagamento fica uma coisa muito forte. Você pagar por um crime que você cometeu. Eu acho que vai vir de uma forma muito pesada. O reajuste fica de uma forma mais leve, vamos dizer assim, que ele vai se reajustar com ele próprio. Mas e o crime que ele cometeu contra aquela outra pessoa? Eu acho interessante como a gente faz alguns reajustes. A gente acabou com o inferno, mas criou um umbral. Então, aonde a troca de palavras mantém a mesma operação. Tá? Esse que eu pego da sua palavra. O cuidado, aonde o processo reeducativo não seja uma maquiagem, que vai caber naquilo que Jesus dizia: sepulcros caiados por fora e podres por dentro.
Eu vou entrar um pouquinho em cada uma das falas no decorrer do que a gente está aqui, mas aí guardem para depois trazer isso de volta. Sepulcros caiados por fora, né? E podres por dentro. Porque é isso que a gente faz. A gente faz o quê? Muda o envelope. O conteúdo, o mesmo. Então, 20 anos de espiritismo, presidente de centro, coordenador de trabalhos mediúnicos, desencarna. Quando volta, está batendo na reunião de quarta-feira. Por quê? Porque vivia um espiritual da boca para fora e não para dentro. Porque a pergunta é: fui criado simples e ignorante. Ignorância é só uma questão de falta de conhecimento, no sentido de cognição? É isso? É isso? Então, é que precisamos olhar um pouco para ver o que é que a vida nos oferta e como estamos lidando com isso, porque senão vamos achar que as coisas são lineares. Se fosse linear, seria simples. Amai-vos uns aos outros. Ou, segundo meu amigo Chicão, não o de Assis, o Xavier, que disse que tinha um sonho, que todas, se ele pudesse, né, todas as pessoas recebessem uma tabuletazinha para botar num lugar mágico. Então, é na porta da casa do lado de dentro. Então, toda vez que fosse sair, a pessoa olhava ali e dizia: amai-vos uns aos outros. E faria um dia diferente. Eu, como às vezes gosto de ser do contra, eu gosto da mesma placa, mas eu botaria ela do lado de fora, para que antes de você entrar em casa, você lesse: amai-vos uns aos outros. Porque no lugar que você fica mais nu, é o lugar que você mais desrespeita o outro. Dentro de casa. Porque se dentro de casa você aprendesse a respeitar o outro, em vez de apenas cobrar o seu respeito, aquilo que é a célula da sociedade estaria gerando a sociedade melhor. Porque a célula da sociedade é a família. Então, quando dentro de casa eu não faço, e eu só faço fora de casa, eu estou fazendo o quê? Um factoide. Aquilo não é real. Porque aqui, beleza. Quem me conhece, Maria Fernanda, Biananda, que me vê pelado dentro de casa. Lá eles me conhecem um pouco mais do que vocês. Porque aqui é uma persona. É algo que se arruma, se ajusta para poder colocar, certo? Que por vezes faz uma eloquente colocação para ajudar a reajustar aquilo que fez, certo? Que descreve que tudo isso faz parte do processo de alcançar o amor incondicional. E quando chega lá e diz: pai, eu devia pegar as suas palestras e gravar, para quando o senhor está aqui com a pá virada, eu passar para o senhor ouvir. E isso não serve só para mim, não, serve para todos nós, porque na realidade uma coisa é o discurso, outra coisa é a atitude. Por quê? Porque nós não somos máquinas programáveis, nós existimos, e o existir é o que está posto, é o fenômeno em si, e não é aquilo que eu programo. Mais alguma fala? Ainda cabe mais uma? Porque ainda tenho mais uma interrogação. Como eu educo, eu só posso educar o que eu tenho. Quando eu não tenho, como é que eu educo? Então, quanto àquilo que eu tenho, a reencarnação é um processo educativo. E quanto àquilo que eu ainda não tenho? Como eu educo o que eu não tenho? Como eu fervo a criatura em água a 70 graus até ela morrer? E aí alguém diz: você tem que pagar porque você matou, você fez. Sim, mas tem uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho ainda a expertise de valorizar a vida. Como você me julga se eu não tenho? Mas você sabe, tanto não tenho que faço. E não sinto. Mas você sente. Como você pode dizer que eu sinto? Você quer culpar alguém? Culpe a Deus. Por que ele não me fez melhor? Quer culpar alguém? Culpe a ele. Ele foi um dos maiores atos aí da ignorância, porque nos criou simples e ignorantes. Justamente para quê? Para que possamos ser seres singulares e não robôs programáveis. E a ignorância traz uma coisa fantástica, nos dá a capacidade de se superar a cada experiência
indo além em uma espiral ascendente de fim impossível de ser mensurado, porque não tem fim. Então, é justamente a nossa condição de ignorante, de imperfeito, que nos permite experimentando de formas diferenciadas, variadas, e fazendo com que a trajetória ela ganhe algo daquele amor incondicional, ela ganhe algo daquela revisão das atitudes, ela ganhe algo da necessidade de poder olhar isso a partir de mim mesmo. Então, tudo isso vai sendo possível porque aquele que se acha o grande sábio, ele não escuta mais nada, nem ninguém. Agora, aquele que compreende o que é sabedoria, escuta qualquer um. Sabe por quê? Porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Estou aqui, ó, babando. Já começou assim. Eu achei interessante porque o que ele falou quando alguém mata... Só um minutinho para fechar uma coisa. Qualquer um pode olhar para minha camisa e dizer que ela é vermelha. O outro olhar e dizer que ela é verde. Quem disse que é vermelha nesse espaço não pode criticar quem disse que ela era verde. Porque eu posso estar na frente de dois daltônicos. E o nosso exercício aqui é de seres evoluídos. Evoluir é integrar outras possibilidades e não excluir ou discriminar outra condição. Então, eu gostaria que cada um falasse assim: eu penso assim. E não eu sou contrário a isso ou contra, não. Eu penso desse jeito. Porque aí dá espaço para que todos possam falar e não haver uma competitividade, mas apenas um espaço em que eu posso falar. Porque assim eu posso não concordar com você de mil maneiras, mas eu tenho o dever de lhe escutar. Perfeito. É mais em relação ao que ele falou, assim, quando alguém mata, né? Eu acho que, depois que eu assisti aquele filme A Cabana, que eu consegui perceber que a gente não pode julgar isso, né? A gente não está aí não tá no papel de Deus para saber o que ele fez ou não de errado, certo. E, às vezes, é uma coisa que ele só está repetindo um padrão ou fez algo que foi o máximo que ele conseguiu naquele momento, que no filme mostra isso, né? O pai perdoar o assassino da filha. E a gente tem que tentar, eu sei que é difícil, mas eu acho que a gente só consegue acessar isso quando a gente vive a experiência, não quando você lê. E eu tenho passado por isso, em perdoar coisas que você acha que é imperdoável, mas quando você decide, você começa a acessar essa frequência, e acho que Deus, eu não sei o nome que cada um acredita, começa a liberar isso para você. Aí você começa a perceber que faz sentido. O pronome. Quando eu faço, quando eu busco, porque senão nos tornamos aquele que traz a fórmula para o outro. E, segundo minha amiga, é um auto. Então eu tenho que falar, eu escuto. Quando eu trago para a experiência na pele, mais do que quando eu falo, porque isso ganha um outro sentido significativo. Então não é apenas a mudança do pronome, é o sentimento que eu coloco agora na minha fala, aonde o outro reflete a experiência, porque eu não vivo sozinho, eu vivo com os outros, mas eu sempre trago a experiência para mim. Agora, algo legal da sua fala, sabe o que é? Para falar em processos educativos, temos que ser capazes de aplaudir a ignorância. Sabe o que é aplaudir a ignorância para mim? Para mim é o seguinte: vocês já leram um livro ou viram um filme mais de uma vez, não já? Com certeza. Quando você leu da primeira vez, você teve uma impressão, uma ideia. Quando você se expõe a isso da outra vez, isso muda. Por quê? Uma das coisas belíssimas da vida, que faz com que, então, eu entendo que a misericórdia divina é a impermanência. Um homem não entra no mesmo rio duas vezes. O que é a impermanência? Tudo que você define de algo é uma leitura que está limitada pela sua limitação de conhecimento. Por que é que da primeira vez foi diferente da outra? Porque entre a primeira vez e a outra, outras coisas foram agregadas e isso mudou. Mas Fernando, eu vi num dia e vi no outro dia, eu passei o dia dormindo. O primeiro dia, quando você viu, ele despertou coisas do seu inconsciente que você não acessava. Quando você assistiu no segundo dia, aqueles elementos despertos reconfiguraram o que você estava vendo. Então, quando eu assumo a minha ignorância. Então, não há processo educativo quando eu não sou capaz de assumir a minha ignorância.
quando eu não sou capaz de assumir a minha ignorância, que o seu ápice é dizer, tudo passa, porque tudo é impermanente. Então, a partir daí, eu não sou defensor de uma verdade plena e única, porque nada é pleno e único, porque a única coisa permanente é a impermanência. Então, vamos continuar. A partir daqui, reencarnação, processo educativo. Isso em virtude de quê? Porque Kardecão disse lá o quê? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, significa que se é progredir sempre, a primeira coisa, a gente não regride. Se a gente não regride, a gente não pode ser pior do que era antes. Então, tudo que agora faço é o que há de melhor em mim. Por isso eu não posso ser punido pelo que eu não tenho. Por isso que é progredir sempre, porque a gente não regride. Mas fulano, você não sabe, não, eu não sei valorizar a vida. Mas você sabia, era consciente, a culpa é sua. Eu não sabia. Por quê? Você sabia. Ah, então eu sabia antes e agora não sei. Você está contestando isso aqui. Então é possível adquirir, perder e buscar adquirir de novo. Resgate é você trazer de volta o que você tinha, não é o que você não tinha. Então eu não posso resgatar nada. Por quê? Porque eu não tinha. Eu não sabia. Mas como? Fernando, você já foi pai em outras encarnações. Então você sabe o que é ser pai. Você tem que resgatar. Não tenho que resgatar nada. Ser pai há 30 anos atrás é igual a ser pai hoje? Ser pai há 50 anos atrás é igual a ser pai hoje? Não. O arquétipo paterno, que é esse elemento que vai representar o ser pai, ele vai se atualizando com a atualização do desenvolvimento do ser humano e da sociedade na qual ele vive. Então, justamente, o que eu estou dizendo é que você integra algo e a cada ciclo de experiência com aquilo, você aprimora aquilo que ganha um upgrade, porque a vida é uma espiral ascendente contínua de atualizações. Seguinte, adoro esse quadrinho. Se puder apagar só essa linhazinha da frente. Para mim isso é interessante. Eu não sei se eu já trouxe aqui um poema que diz, eu não sou eu sou alguém que caminha comigo. Então, falando do eu não sou eu, para mim, essas duas imagens. Você consegue conversar com você assim? Você conversar com você mesmo, olhar e dizer, poxa, olha, se ali pisou na bola, ali foi demais, ali foi. Imagine que isso seria a suposição entre personagem e espírito. Agostinho fazia isso, no final do dia ele parava e analisava para ver o que é que ele poderia ter feito melhor naquela trajetória. Agora veja, se você faz esse olhar, você começa a buscar e começa a identificar os seus referenciais. Mas como é que olhar aquilo? Como é seu nome? Luna? Bruna. Para mim olhar aquilo é assim, quando eu escuto Bruna, que falou de um amor incondicional. Quando eu escuto Bruna descrevendo que não adianta só conhecer, tem que viver na pele. Tá? E eu começo a descrever Bruna a partir dessa experiência, né? Quem vocês vão conhecer? Bruna ou Fernando? Depois de meia hora falando de Bruna, você conhece Fernando. Os referenciais que eu uso para enxergar, validando ou invalidando olhares, ideias. Então, para mim, esse lindo olhar educativo é quando eu, estando com outro, eu sei que muito daquele conteúdo são a projeção dos meus conteúdos. Então, antes de eu questionar o outro, eu me pergunto, como é isso em mim? E uma das perguntas que eu gostava de fazer é um caso antigo, né, do casal, acho que é Nardelli, sempre me corrige que eu esqueço o nome, que cortou a tela e jogou a filha por ali. E a menininha morre, né? A pergunta que eu me fiz quando eu vi aquilo, divulgado em vários lugares, foi: como eu precisava estar para fazer aquilo?
porque eu sei que eu sou capaz de fazer aquilo. Eu sou capaz de fazer pior do que aquilo. Agora, a minha pergunta foi, como eu precisava estar para fazer aquilo? E aí eu comecei a enumerar, né? Precisava estar completamente desequilibrado, com a perda do sentido do que é a vida, completamente desestruturado. Então eu comecei a me descrever, para descrever quem seria Fernando fazendo aquilo. No momento que eu fiz isso, eu fiz, então vem cá, ele deve estar nessa condição ou pior. Então o meu olhar para ele não foi o olhar de quem o incriminava pelo crime, mas reconhecia fragilidades, fraqueza, aspectos a serem reajustados, reconhecidos, sentidos, para que pudesse ganhar uma outra definição. Hoje, Fernanda não faria aquilo. Por quê? Porque eu não estou daquele jeito. Então, eu preciso transformar a experiência em aprendizado. Que tem um outro elemento também. A vida é difícil, muito difícil. Mas você já se transformou sem desafio? A única coisa que lhe transforma são os desafios. Agora, por que vocês reclamam tanto dos desafios? Vocês querem uma vida sem desafios e querem evoluir. Quem evolui sem desafio? Ah, mas Fernando, mas o desafio podia ser menor. Sim, quanto mais dura a carapaça, maior o impacto para que ela possa quebrar e a semente germinar. Então, ou seja, a experiência que eu vivo é proporcional às minhas necessidades. Para quê? Para que eu saia da zona de conforto. Mas é difícil? É esse o processo. O processo educativo se dá assim, porque eu me autoeduco na convivência com o outro. Boa noite, Fernando. Só uma pergunta bem simples. O aprendizado da menina que foi jogada. Eu estava fazendo essa análise aqui que você estava. Falei, pô, seria capaz de jogar alguém, né? Não. Depois eu pensei, não, eu jogaria ele, talvez, na sequência. Porque me comoveu muito, né? Pronto, mas como. Por que você jogaria ele? Só me elenque o porquê. Não, porque. Não, como você jogaria ele? Ah, da mesma forma. Com raiva. Com mais o quê? Não, com raiva não. Tecnicamente dizendo, ele merecia ser jogado. Por quê? O que é que aparece? A bondade ou a raiva? Por que ninguém joga com a bondade? Não, qual é o sentimento? A bondade para ensinar ele o que é cair do sétimo ou 10º andar, talvez. Ótimo, né? Beleza. Sem raiva, tá? Então, como eu sei que é um ciclo de aprendizado, é um ciclo de aprendizado, né? É que a gente está nesse ciclo de aprendizado. Mas a minha pergunta vai: o aprendizado da menina. Hoje eu vi uma série de. Eu não assisto jornal, né, e tal, evito. Mas hoje teve uma série de. Aqui mesmo na Bahia teve 6, 7 pessoas incendiadas, um amigo que roubaram uma bicicleta e mataram o cara, etc. Eu estou querendo saber do aprendizado das pessoas que se foram tão novas e que aparentemente estavam num processo de evolução legal, como eu me sinto caminhando e cada vez querendo, e disposto a voltar, e mesmo obrigado a voltar 1000 vezes, etc, etc. Mas eu queria saber o aprendizado da menina nesse ponto. Vamos entender o tópico aprendizado. Primeiro, o que acontece em minha vida está às expensas do outro? É o outro que determina a minha vida ou sou eu que determino a minha vida? É a primeira pergunta que a gente vai precisar fazer. Porque às vezes a gente se culpa pelo que o filho fez. Se culpa pelo que o parceiro fez. A gente se culpa pelo que o filho não fez e pelo que o parceiro não fez. Porque diz, o que é que eu compactuei, eu contribuí para isso? Como se alguém pudesse mudar a vida de alguém. Porque, veja, se alguém me provar que alguém pode mudar a vida de alguém, eu acharia que Jesus é 3 pontinhos para ter podido mudar a vida de todo mundo e não mudou, velho. Que é o homem que eu mais admiro. Não sigo, admiro. E o que foi que ele fez com a mulher? Mulher, cadê aqueles que te julgam e querem lhe apedrejar?
sumiram. O que é que ele disse para ela? Mulher, vá e não peques mais. Ele disse para ela, minha linda, agora você é iluminada. Agora só há o bem, o amor e a paz dentro de você? Não. Como ele disse para o outro, levanta, pega a tua cama e vai. A transformação não é mágica, é um processo de integração, de aprendizado através de experiências. Então significa que se Jesus não é o elemento que pode chegar para o outro e modificar e transformar, eu não acredito mais em ninguém fazer isso. Eu não acredito que ninguém faça isso. Mas, Fernando, o legado que ele deixou só é transformador se você permitir que ele reverbere em você. Não é ele que determina. Então, a partir daí, eu começo a sair da ótica de ver um como o grande vilão sobre o outro. Eu começo a compreender que pessoas coagulam realidades, elas geram campos onde aquelas necessidades se interpolam uma com a outra. E aí aquilo acontece. Aí a pergunta para mim, né? Eu não poderia responder a sua, mas eu poderia responder a mim. Mas se eu me perguntasse, né? Fernando, o que é que aquela garotinha tem a aprender com isso? Eu precisaria fazer um trabalho dissociativo. Olhar para mim e dizer assim, peraí, para eu, espírito, decidir reencarnar para em tenra idade, sofrer uma morte trágica desse jeito, eliciada pelo meu genitor, como é que eu precisava estar aqui dentro? Bem provável, eu aqui dentro estava vivendo a lei ainda de talião, olho por olho, dente por dente. Já fiz. Para me redimir, preciso passar pela mesma coisa. Tem um romance chamado assim, Nos Tormentos da Obsessão, acho que é Ivone Pereira. Fala da história de 5 lusitanos que desencarnam. E aí eles, no mundo espiritual, estão lá discutindo aquilo, né? Foram suicidas. E aí aquela história toda ali, eu não vou voltar, não posso fazer mais, eu tenho que aprender pela razão, pela lógica. Dos 5, 3 retornam. O livro conta a história. Todos os 3 retornam como pagando. Porque a mudança de um protocolo, de uma forma de enxergar a vida, não acontece no piscar dos olhos. Então, o reajuste, ele cobra de nós o quê? Uma sequência de experiências e mudanças para que aquela forma se transforme. Então, eu entenderia que para isso. Outra forma, não. Aqueles 2 espíritos que vão reencarnar, eles têm questões que eu também tenho. E eu quero propiciar essa experiência em conjunto com eles. E isso vai me fazer olhar de outra forma. Eu coagulo a experiência e eu trago a experiência. Existem várias possibilidades daquilo, só que eu tenho que olhar a partir de mim. Para quê? Se eu me educo a enxergar a partir dos meus construtos internos, vai fazer com que, na próxima encarnação, eu não venha para ser jogado do 6º andar. Eu não venha para, numa bala perdida, ela atingir a minha cabeça. Eu não venha para roubarem a minha bicicleta e me queimarem vivo, porque o indivíduo atrai a si as experiências que lhe são necessárias. O escândalo. E Jesus já dizia, ai daquele causador do escândalo. Mas não é porque ele causou, é porque quem causou o escândalo está envolvido naquela mesma atmosfera ainda, de um estado rude, aonde a lei ainda é a de talião, olho por olho, dente por dente, e assim vai adiante. Boa noite a todos. Fernando, até o presente momento, né, a gente está talvez no meio do ciclo 1, né, então tem muita coisa para aprender, mas até o presente momento... 6ª, 7ª aula? 7ª aula. 30%. Então até o presente momento eu tenho percebido que a doutrina espírita, ela se estabelece
com muita lógica. Então, assim, eu queria entender como é que existe ou não existe, assim, interferências pontuais de um Deus ou de espíritos evoluídos, assim, nas nossas orações. A gente pede a Deus, Pai, saúde, Jesus. Então, assim, como se pudesse existir alguma interferência aqui ou ali, né? Então, assim, de acordo com a doutrina espírita, existem essas interferências assim pontuais, ou é pura lógica mesmo e a coisa vai funcionar e ninguém interfere em nada? Vocês já tiveram a aula Deus, então de Deus seria uma... eu entrar nesse elemento agora. Quanto a se somos ajudados ou não, você já viu um voo de patos selvagens? Eles voam em grupo. E o deslocamento de um auxilia o deslocamento do outro. Só que eles trocam o lugar da dianteira continuadamente. Então eu tenho que entender que eu não evoluo sozinho, eu evoluo em conjunto. Principalmente quando eu assumo a minha ignorância e humildemente cedo para que eu possa ir trocando e o conjunto vá adiante. Mas veja que eu não estou perdendo a minha individualidade para ser o grupo. Eu estou mantendo a minha individualidade, compondo aquela trajetória, mas eu troco, eu permito que o rodízio seja feito para que assim possamos em conjunto e mais distante. Então, sempre há um com o outro, mas eu vou atrair. E às vezes, sabe quem é o meu maior professor? O meu maior professor é meu obsessor. É aquele que mostra as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, os elementos que eu ainda me acho e nem cheguei lá. Então, a questão que o processo educativo é que Saint-Exupéry resumiu isso de maneira muito fantástica, muito boa. O essencial é invisível aos olhos, perceptível apenas ao coração, porque não somos máquinas programáveis, somos seres viventes e só na pele eu percebo de maneira mais plena e amplio a experiência. Por isso que elas se repetem de encarnação para encarnação, tá? E é algo pessoal, por isso eu não poderia dizer especificamente o que é. Agora não, eu vou precisar dar uma tocada para depois voltar e eu vou abrir para as pessoas depois também arrumarem. Eu não posso dizer exatamente qual é o sentido da experiência. Eu perdi os dedos, a ponta dos dedos. E para mim eu dei um sentido. Diz que vai os anéis e fica os dedos. Eu entendi que vai as partes do dedo e fica algo mais importante. Então a experiência só pode ser validada para quem está vivendo. Agora, eu posso fazer alusões sobre o que seria aquilo, mas eu tenho que fazer alusão colocando em mim. Porque senão é como a história da criança com uma deficiência. E alguém diz, isso está pagando. Quem disse? Tem uma senhora com síndrome de Asperger, né, que é o autismo, e é uma síndrome de Asperger muito mais intensa, está escrito no livro Temple Garden, né, Temple Garden, e ela revolucionou a forma como se abate os animais. Ela é doutorando, ela é doutora lá na Inglaterra. Ela dá aula e é alguém com autismo. Então, para nós entendermos que falar de relação causa e efeito dessa maneira direta é muita pequenez ainda. Mas vamos adiante, que depois a gente vai poder abrir para vocês poderem ir compormos juntos. Vamos lá. O que eu quero com isso é que a história de reencarnação como processo educativo vem a partir da ideia de que a reencarnação se tornou fato, né? Então, os trabalhos de Ian Stevenson falam sobre isso. Crianças que lembram de vidas passadas. E aí, pesquisando, se viu que aquilo de fato ali existiu. Aqui no Brasil, um outro foi o nosso amigo, acho que eu sempre confundo Hermínio com outro, Hermínio Miranda, né? Também falando sobre isso. Então, reencarnação como fato. E a partir daí é que vamos fazer algumas reflexões. Lá atrás teve um slide que, em vez de processo educativo, eu coloquei processo integrativo, aonde a reencarnação me propicia integrar novas habilidades, novos aprendizados e atualizar os que eu já
tenho, porque eu não só educo o que eu tenho, eu integro, aprendo novos elementos e a partir daí vou educando a utilização e a inter-relação deles com os demais a cada experiência que eu vou tendo. Então, uma das perguntas é essa: há planejamento das reencarnações? Então, um pouco naquela ótica do que você disse, tem pessoas que podem chegar lá e dizer, olha, vai para cá, vai para lá, como é que faz? Então, há ou não planejamento, né, das reencarnações? Outro, as ações humanas são geridas pelo livre-arbítrio de cada um? Ou o contrário, que foi quando eu estava tentando falar um pouco sobre a pergunta que ele me fez, sobre a menina, né? O outro determina a minha vida, ou seja, o meio me determina, ou sou eu que me determina? Uma coisa é nítida e clara: o meio me influencia, porque estamos sempre em correlações. Agora, o que eu faço a partir daquela influência é decisão minha. Mas a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre isso. Toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física, como das atitudes humanas. A questão é que reação eu estou colocando. Se eu colocar direto, certo? É como eu poderia fazer uma análise daquela menina. Ela está vivendo hoje, tão linda, né? 5 aninhos, coisa fofa. Mas quem foi ela na encarnação anterior? O que foi que ela aprontou? O que foi que ela fez? Ela está vivendo sob a égide das suas próprias experiências, na necessidade de revalidar a educação sobre o valor da vida. Mas vejam que isso é algo relativo àquela questão anterior. 3 criaturas na Primeira Grande Guerra, certo? Soldados, e fizeram miséria, porque o pessoal invadia a cidade, estrupava crianças, mulheres, matava das maneiras mais vis, e os 3 desencarnaram. Desencarnados lá em cima, olhando a miséria que fez, e aí o que? Vamos reencarnar. Né? Aí um vem o quê? Todo aleijado, para pagar com alterações na genitália, para pagar todas as misérias que ele fez. O outro diz, não, essa história de já nascer desse jeito não rola. O que é que eu quero fazer? Eu venho perfeito, e aos 9 anos eu vou cair, fazer um traumatismo, e a partir daí ficar tetraplégico, e conseguir manter a vida durante mais tempo, sofrendo para pagar tudo aquilo. E o terceiro, como ficou? Os 2 reencarnam, e o terceiro também. E aí, alguém vai fazer uma visita aos 2. Era um médico. Quem era esse médico? O terceiro soldado. E desdobrados fora do corpo, né? Depois, como? Ele fez, eu tirei vidas e eu decidi voltar para reparar vidas. Eu limitar a minha vida não me ajuda a aprender a reparar vidas, mas apenas ficar paralisado na dor e no sofrimento. Sofrimento e dor não transforma ninguém. Então, o que lhe transforma é a sua atitude a partir daquilo que você está vivendo. Então, 3 retornos, cada um tomando significados diferentes. Cadê a última? A vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros para o espírito? Vamos ver. Então, quem descreve sua história é você. E para mim, quando é que isso começa? Vocês aqui. Do lado de cá, quem é essa criatura? Maria vai com as outras, João vai com os outros. É aquela pessoa em que, em vez dela assumir a sua singularidade, ela está se preocupando em estar ajustada aos lugares. Ela está buscando estar ali sendo, reverenciada, sendo, olha, é isso mesmo. E o lado de cá, vocês, buscando entender, conhecer, compreender, entendendo logo uma coisa, o quê? Isso aqui é um labirinto. Não é fácil de ser, como você disse, é uma coisa na fala, outra na pele, como alguns pensaram, é um labirinto o seu psiquismo. E aí, é preciso então que você faça uma outra coisa. Eu gostaria que você agora pensasse, com você mesmo, que é o primeiro exercício, né? Pensasse assim, eu sou fulano. Pronto? E diga agora o que você fez de relevante na sua vida. Responda para você mesmo. Pense aí com cuidado, com carinho em alguma coisa que foi relevante para a sua vida. Lembre-se que agora você está aqui olhando para aquele que vivia apenas no automatismo, né? Seguindo os modelos, os enquadres sociais, as crenças limitantes. Então, já pensou em algo relevante para a sua vida?
Agora pense o seguinte: o que é que você fez na sua vida que não foi legal? Deu também uma. Ah, legal para quem? Isso é para você. É você julgando você. Você buscando compreender e entender você. Você olhando a você mesmo. Pensou, porque para pensar no que não foi legal é mais rápido, né? Então, agora, como a pessoa que você é hoje agiria nessas duas situações? Naquela que você lembrou que foi relevante e nessa que não foi legal. Relevante eu estou trazendo como positivo, né? E naquela que não foi legal. Você, com a pessoa que é hoje, como é que você se veria agora a partir daquele mesmo contexto? Mesmo contexto não, que você hoje está em outro, mas você hoje, como é, inserido naquilo que estava. Como é que você agiria? Pronto. Deu uma pensada? Eu quero que vocês três conversem sobre, se puder, lógico, dizer o quê, né? Ou falar sobre a diferença entre o que foi relevante ou não foi legal lá atrás e como é isso você olhando de onde você está agora. Vamos lá? Se quiser, pode descer aos detalhes sórdidos. Quem está na internet, né, acompanhando, vai acompanhar, que pense nisso e agora, já que não tem outra pessoa para conversar, crie uma experiência. Imagine alguém na sua frente e comece a contar para a pessoa essas duas experiências.
Pronto, meus amigos. Vamos dar uma olhadinha para frente de novo. Olha que eu tenho um robozinho que estava aí escondido na cadeira gravando as histórias de cada um. A gente vai abrir algumas outras questõezinhas mais à frente. Mas veja só. O que foi que eu fiz aqui agora? Eu mudei de um lado para outro. Então, quando eu passo a olhar os elementos, que é o que eu pedi para vocês, né? Olha o que foi legal, o que não foi legal, beleza? Ótimo. Agora eu quero uma outra coisa. Nessa janela de oportunidade, que é essa encarnação para você, o que é que você ainda quer fazer? Pense aí. O que é que eu quero fazer? E seja conciso, traga algo de significativo, certo? Porque senão a menina vai dizer assim, eu quero ir para as Bahamas de barco, mas o barco tem que ser com não sei quantos leitos, além de não sei quantos leitos tem que ter um músico. Não, escolha algo significativo e importante, né? Então, o que é que você, nessa janela, ainda quer fazer? Pensaram? Um pouquinho? Ajudado pela discussão, pelo que vocês estão revendo? Agora eu gostaria que, tendo pensado, você me respondesse isso aqui. Por que você não faz? E eu vou lhe dar mais uns minutinhos, porque agora eu quero que você toque em algo que é relevante. Não é no que ficou. É daqui para frente. Pense no que você quer e responda. Por que não faço? De novo, mais um tempinho entre vocês.
Pronto. Pronto, pessoal. Vamos dar uma virada para cá de novo. O tempo é curtinho, mas tem uma finalidade. Agora vocês têm como, cada um em casa, fazer uma ligação pelo WhatsApp conjunta, com som ou com som em vídeo, e poder utilizar parte do tempo nessa semana daqui até a próxima aula para conversar um pouquinho mais sobre isso, aonde então a conversa não é de coisas fúteis e superficiais, mas é um pouquinho de sua experiência, um pouquinho de sua vida. Porque veja só, aquela pergunta, ninguém interfere, alguém interfere. Quando vocês lembraram do que vocês fizeram que foi significante e relevante? Quando vocês lembraram do que vocês fizeram e não foi legal? E vocês agora olharam e se perguntaram como seria isso? Como você lidaria com isso agora? Lógico que tem aquela resposta clássica, eu faria tudo como fiz antes. A pergunta não é essa, porque tem como voltar atrás e fazer um novo começo, mas tem como começar agora e fazer um novo fim. Então, se não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, para que pensar? Para a criatura que você possa perceber que você é impermanente, você é mutável. O você que viveu aquilo ontem é diferente do você que está vivendo hoje. E o você que está vivendo hoje tem muito a ensinar ao você que viveu ontem. Então, se aproprie do que você acrescentou de conhecimento, de ganho com as experiências, do que você integrou, para perceber que a vida pode ser vista por outros olhos, que não é de um Deus que vai lhe ajudar, não é de um mentor que vai lhe ajudar, é de seus próprios olhos. Então a pergunta é, nessa janela, o que eu quero fazer? E agora eu estou dizendo o seguinte, tire o mentor, tire Deus, tire João, Maria. Se você hoje, olhando para aquilo, você pode perceber que agregou, integrou, que algo muda, então dá para entender que aquilo que você quer fazer, se você se colocar agora nesse lugar, em vez de ser aquela vai com as outras, olhar quais são os aspectos seus que estão sendo determinados por elementos externos ou internos não conhecidos, você possa responder para você por que você não faz. E se você for capaz de responder por que você não faz, você possa me responder, há um planejamento das reencarnações? Há ou não? Se há esse planejamento, por que ele acontece? Se lembra daquela história de Adão e Eva, né? Fomos expulsos do Éden. Que Éden da ingenuidade. Como os animais. Minha cachorra fofura não está agora perguntando, cadê esse Fernando? Está lá no centro dando aula, ele não tem o que fazer não, deixou minha vasilha sem comida e sem água? Não, porque ela está na ingenuidade. Plena ignorância, capacidade de raciocínio tão diminuta que eu posso dizer que não tem, certo? E o que é que acontece conosco? Passamos a comer o pão com o suor do próprio rosto, ou seja, saiu da ingenuidade. Então aí eu reconheço a mim e o outro. Quando eu reconheço a mim e o outro, eu vou ver o quê? As incongruências. Eu vou ver o quê? As congruências. Eu vou ver as coisas que eu achava que eram congruentes, mas pelo meu julgamento inadequado, demonstraram-se depois incongruentes. Isso é comer com o suor do próprio rosto. Eu começo a descrever que quando eu casei com Milena, era meu amor, minha vida, a coisa mais gostosa que tinha. E quando a gente terminou de comer 1 quilo de sal juntos, porque eu sou hipertenso, eu como bem pouquinho, certo? Ela disse o quê? Aquilo ali é o cão. E eu a mesma coisa. Mas, Fernando, um casal não diz isso. Diz quando se separa. Alienação parental. Você quer provar para o filho que o outro é o cão. Tanto um como o outro. Erros absurdos que vocês não fazem isso aqui. Certo? E que isso é comer com o pão, com o suor do próprio rosto. Vai reencarnar, vai viver que experiência. Se é assim que eu enxergo,
eu vou gerar minha nova encarnação como? Dentro dos mesmos princípios. Comendo o pão com o suor do próprio rosto. Nos tornamos responsáveis pelos próprios atos. Lógico. Porque eu fico querendo que Deus interfira. Eu fico querendo que Chicão, o Xavier de Assis, interfira. Mas eu nasci do útero de Adjane, um pedaço de cavalo. Ô, mulher! Me espancava, me batia, jogava em cima de mim todas as insatisfações dela que ela tinha com Tadeu. Tudo em cima de mim. Não sabe amar, é uma mulher dura e fria. Se eu chegasse para uma pedra no jardim e dissesse: pedra, cante para mim. Ô, pedra, assovie para mim. Vocês iam dizer que eu estava maluco, né? Agora, Adjane está tal como uma pedra para o amor. Por que é que eu fico dizendo para ela e ninguém me chama de maluco? Diz: não, Adjane é uma crápula. Como é que pariu para isso? Agora, se eu fizer o contrário, Adjane não sabe o que é amar. Eu tenho 58 anos. Todos os traumas por causa de Adjane. Mas eu sei o valor do amor. Eu vou tratar Adjane com amor. Para que, vivendo isso, ela possa ter a oportunidade de sentir e aprender a amar. Quando nos reencontrarmos depois, eu vou me reencontrar com aquela mesma mulher que eu descrevi? Não. Isso é quando eu me torno responsável pelos meus atos. Eu semeio aquilo que eu quero encontrar. E nos submetendo a partir de então à lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é essa. Recebi uma mãe igual essa peste. E aprendi o quê? É ignorância. Para a ignorância, só a experiência da partilha. E a partir daí, a lei da causalidade é: vamos nos encontrar depois, e talvez você seja minha mãe, mas sabendo me amar como hoje você não sabe. E eu me regozijo do prazer de, por necessitar de algumas experiências, nascer com síndrome de Asper. Em vez de você me jogar na lata do lixo, você me abraçar. Em vez de você me proteger para que o mundo não venha sobre mim, você vai me ensinar a criar pernas e enfrentar o mundo. Porque não é o mundo que muda, mas sou eu que mudo. E no final dessa trajetória, você vai primeiro, porque a idade lhe levou, mas depois eu vou. E vamos nos encontrar e nos abraçar muito, porque você, além de me amar, me ensinou a ser pessoa. Isso é a lei da causalidade. Agora eu posso escolher fazer outra coisa. Então a pergunta é: há um planejamento das reencarnações? Agora, com base em que vocês se planejam? Diga. Você falando agora esse exemplo, né, de uma pessoa que não teve o amor materno e responde com o amor. A gente percebe, né, encontra muitas histórias de repetição de conduta, né, repetição de ações. Então, um pai ou uma mãe que não ama o filho, aquele filho, quando é pai ou mãe, ou um filho ou uma filha, é pai ou mãe, repete aquela conduta daquela forma. A quebra dessa conduta, dessa repetição de conduta, é uma forma de agir pelos próprios atos, ainda que não consiga devolver com amor ou não, porque a causalidade aí, em relação àquela outra filho, está resolvida, não repetir a conduta. Mas em relação ao pai, não. Então, é uma lei de causalidade parcial que a pessoa está conseguindo mambembe ou não serve para nada também? A primeira coisa é que, assim, eu revoltado. E aí a gente não teve esse amor todo por Adjane. E aí eu vou reencarnar. E quando eu vou reencarnar, Adjane diz: aquela peste comigo? Não. Aí eu vou ficar quanto tempo esperando para poder resolver esse problema? Porque Adjane retirou o útero, a encarnação inteira esperando. Não, a fila anda. Porque Karine estava dando sopa. E aí o quê? Sui generis. Eu reencarnei. Então, as minhas questões de aprendizado não é para com alguém, é sempre para comigo.
Então, eu vivo aquilo para comigo e eu vou coagular com pessoas que têm uma atmosfera em que aquela experiência pode ser comum, com possibilidade de ganho para nós dois. Agora, o que é que vai acontecer? Nós, frente à experiência, nós tentamos nos julgar pela experiência que recebemos, né? Então, eu tento julgar a pessoa pelo aquilo. Qual o tamanho? O que ganhou. Você nasceu bilionário, o outro nasceu, pobre. Você nasceu com os 4 membros, perfeito. O outro nasceu aleijado. Mas quem disse que o valor está naquilo que você recebe? O valor não está naquilo que você recebe. O seu valor está naquilo que você faz com o que você recebe. Eu recebi Edjane como mãe. E eu queria muito amar. E quando eu quero amar, a vida me dá pessoas difíceis para eu aprender a transformar a semente em germe, em esse amor que eu quero desfrutar. Então é como a vizinha que joga um pinico cheio de fezes no telhado da outra. E aí aquilo esparrama um fedor enorme, e ela, sem aguentar com aquele fedor, junta tudo, bota no quintal, e aí vai juntando com as cascas de fruta, com o lixo que fica ali, joga água, e a vizinha que jogou o pinico lá na casa da outra, só para perturbar a outra, fica muito irritada, porque aquele mau cheiro, ela diz que aquela praga está fazendo isso só para acabar com o dia dela, só que o tempo vai passando, o sol vai batendo, o cheiro vai diminuindo, e lá num certo dia, ela está dentro de casa, alguém bate na porta, ela olha aquele buraquinho, e quem era? A vizinha. Só que dava para ver algo que a vizinha estava na mão, era aquele pinico. E aí ela já faz o quê? Já põe a vassoura para abrir a porta e dar-lhe porrada na vizinha. Já sei o que essa peste quer aqui. Aí, na hora que ela abre a porta, a vizinha diz para ela: eu vim lhe devolver aquilo que você me deu. O pinico é o mesmo. As fezes, agora, depois de curar, virou adubo, e ela colocou sementes. Era um lindo jarro de flor. Então, não se meça pelo que você recebeu. Se meça pelo que você é capaz de fazer a partir daquilo que você recebeu. Por isso, entenda que o processo educativo da reencarnação é o contínuo desafio a você provar para você que você pode superá-lo e ser alguém melhor. Em vez de ficar justificando a sua inércia na zona de conforto em que você se encontra, chorando o que você não recebeu. Então, a partir daí que surge desse jeito. Então, dessa forma, vamos vendo que não existe karma. Karma não se faz, karma se desfaz. Aí eu sou fantástico. Eu passo as 100 encarnações para desfazer, né? Mas em cada um, errando, repetindo, vai mudando, e você muda. Quer mudar agora? Torne-se consciente. Torne-se cada vez mais consciente do seu processo. E aí o que é que você vai entender? Como será o seu futuro? Não existe planejamento? Faça. Agora, como é que eu planejo se eu sou ignorante frente àquilo? Eu preciso buscar conhecer a mim, conhecer essas inter-relações. Um pouco do que vocês fizeram agora, essa conversa, um pouco ouvindo o outro falar, olha, é uma outra forma de pensar, é uma outra forma de ver, eu posso ver daquele jeito, eu posso... Então, isso é esse agradecimento que ajuda você a descrever como será o seu futuro. Então, se você me falar de planejamento reencarnatório levando em conta isso, eu digo, ok. Agora, planejamento reencarnatório sem ter consciência é difícil. E aí, qual é a escolha que eu faço normalmente? Eu aguento. Eu venho sem os 2 braços. Aí a criatura fez assim, menos. Eu digo, não, mas eu vou aprender. Ele disse, menos. Aí eu venho e perco a ponta dos dedos. Passo um perrengue desgraçado. E digo, rapaz, se eu viesse sem os 2 braços, o negócio ia pegar. Misericórdia divina. Ou seja, em vez de você reclamar pelo que você recebeu, torne o que você recebeu algo passível de integrar. Por isso, reencarnação, processo integrativo, habilidades para você. E aí, eduque-as para fazer diferente. E, a partir daí, o que é que a gente tem? É preciso que eu me reconheça como um ser singular. E não como Maria ou João vai com as outras. É isso que eu estou aqui fazendo uma cirurgia. Por quê? Porque as ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. Isso é de fato? Diga. Boa noite a todos. Boa noite,
Fernando. Eu queria entender melhor, você pode voltar um pouco o slide, porque você falou que não existe karma. Porque karma não se faz, karma se desfaz. Mas existe o karma para ser desfeito? Para mim não ficou claro, porque assim, o Bhagavad Gita vai falar em karma e causa e consequência, podendo ser positivo, negativo, neutro. E aí vem a Bíblia cristã, né, que é da minha origem, onde se fala em semeadura. E aí eu queria entender melhor, existe karma ou não existe? Como essa coisa só existe para ser desfeito? Você vai escolher, porque a vivência é do indivíduo. Então, karma são possibilidades. Então, eu venho no meu DNA com predisposições para várias doenças, pelo meu contexto genético, que é um imprint de experiências interagindo entre o MOB, modelo organizador biológico, que é o perispírito, seus registros a cada experiência de vida e minha vida. Só que significa que se eu tenho o gene, eu vou ter a doença? Não, tem que haver o gatilho. Então, por que é que karma não se faz? Karma se desfaz? É porque existe a probabilidade. Fazer com que a probabilidade se torne fato é escolha de quem? Sua. Então, viva. Você que vai me dizer como você quer fazer de sua vida. Se você não abre os olhos, karma está pronto. Você vai repetir a mesma coisa, igual a isso aqui. Você não consegue se ver como uma singularidade. E você diz, quem errou tem que pagar. E tem que pagar desse jeito. O seu planejamento reencarnatório, ele desce às pequenezas de transformar aquele pagamento em algo duro, para quebrar a sua resistência. Quando você entende que não dá para você ser Maria vai com as outras, você precisa usar o seu livre-arbítrio. Então, dissolver karmas, que todos esses livros que você falou dizem que é possível, depende de seu livre-arbítrio. Se lembra aquela pergunta? Você tem algo para fazer, não tem? Que é significativo. E por que não faz? Se você não responde, qual será o karma? Vai acontecer tal qual você atraiu. Você coagulou. Agora, se você para e pensa, e começa a refletir, buscar compartilhar para ampliar, você pode transformar, modificar e desfazer. Então, você não vive algo que está pré-programado. Você faz isso. Ok? Então, tem livre-arbítrio? Porque essa é a pergunta que está justamente amarrada a isso. Como você usa o seu livre-arbítrio? Porque se existe, você usa. Diga lá. É o seguinte... Fernando, esse caso aí do karma, seria mais ou menos a questão do Divaldo Franco, que veio predestinado a ter um câncer de garganta, mas devido às atitudes, às ações dele, isso foi reduzido? Apenas uns pequenos pigarros? Olha, você pode tomar o dele como exemplo? Pode, mas eu gosto muito de trazer para si. Quando você olha o seguinte, se lembra que eu pedi para que vocês lembrassem de algo que não foi legal? E vocês dissessem como seria isso, vocês agora? Então, se você aprendeu, aquilo vai se repetir? Não. Aquilo vai se repetir em uma gramatura maior? Não. Mas se você passou por aquilo, e tanto faz como tanto fez, você vai se debater de novo. Porque se ele foi significativo para você, é porque ele tem a ver com as suas necessidades de aprendizado. E se você não, vai acontecer o quê? De novo. Então é a misericórdia divina. Ó, meu pai, mas eu errei. Ele vai dizer, não tem problema. De novo, reencarne. Mas eu acabei a reencarnação. De novo, reencarne. Porque a graça não é dada de graça. A graça é conquista. É construção pessoal. Então, a sua interpretação correta, mas eu gosto que a gente traga para a gente, senão a gente fica sendo cultuador de avatares, sem entender que o grande avatar reside dentro de mim. Por quê? Porque eu sou fagulha de vida igual a qualquer um. E quando eu digo qualquer um, eu digo Jesus. Por isso eu não sou seguidor dele. Sou apaixonado por ele, mas eu não sou seguidor dele. Porque ele fez a trajetória dele e cabe a mim fazer a minha. Tanto que ele diz, ó Pai, enquanto estarei com homens de pouca fé. Fé em quem? Fé em si mesmo. Fé em levantar as pernas e fazer. E não viver o quê? Sendo seguidor a vida inteira. Então, se o outro for para o buraco, eu vou também. Não, eu tenho que aprender a fazer. Porque eu posso ser quem diga ao outro, peraí, o buraco está na frente, ele não viu.
Então é aprender a ser parceiro. Então, livre-arbítrio existe? A gente vai dizer sim, né? Existe livre-arbítrio. Agora, quem é que está fazendo a escolha? Você sabe? Por que é que você diz que começa o regime na segunda e termina... Que dia? Alguns terminam na segunda mesmo. Eu gosto dessa franqueza, né? A gente termina na segunda. Certo? Porque, veja só, você não se conhece internamente. Você se conhece só como uma figura para fora. E aí, por isso, que eu passo a encarnação, a outra encarnação passada, né? E aí, passo a peinha daquelas desgraçadas, podem imaginar algo tenebroso, né? E aí, eu chego do outro lado e sofreram, né? Porque me maltrataram, porque fizeram isso comigo. Aí uma criatura que eu conheço, muito legal, vai dizer assim, e você está se queixando de quê? Não, mas fizeram isso, me jogaram, Peraí. Sim, e você está se queixando de quê? Ah, fizeram. Alguém faz algo com alguém sem alguém ter permitido? Mas eu não permiti. Como você não permitiu? Quem não permitiu? Se lembra aquela história? Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo? Então, significa o quê? Eu, nessa instância, não reconheço. Mas, em outra instância, eu me culpo e me obriguei a passar por aquilo. Eu me culpo e não reconheço. Eu mesmo me auto-saboto para que eu tenha que viver aquilo. Por quê? Porque aquele modelo de processamento de experiência está enraizado dentro de mim. Então, a ideia é, se eu digo que há livre-arbítrio, busque se conhecer. Volte. O que é se conhecer? Vocês estiveram cá em cima, nessa terrinha. Então, 15 bilhões do Big Bang, 14, né? 5 bilhões do tempo de existência da Terra, começou com o quê? Princípio vital. Princípio vital, princípio espiritual. E o princípio espiritual vai jornadiano, certo? Já teve aula de evolução? Pronto, vocês já estão craques nisso. E a cada ciclo de experiência ele vai agregando. Então, no final da história, você é herdeiro de quem? De você mesmo. Você não é herdeiro de seu pai, de sua mãe. Você é herdeiro de você mesmo. Você é filho de Deus, igual a mim. Nosso pai, se há, Deus. Causa primária de todas as coisas. Então, você é herdeiro de você mesmo. Então, livre-arbítrio, você tem que buscar entender quem é você. Porque sem entender quem é você, não dá. Você fica querendo entender os outros. Somos herdeiros de nós mesmos. Por isso a minha pergunta com o casal Nardelli. Quem seria eu para fazer aquilo? Aí eu disse, eu não faria isso, não. Aí um amigo que eu tenho muito, muito legal, ele me mostrou algumas coisas, eu fiz, eu podia terminar fazendo a mesma coisa. Eu tenho que estar atento para não fazer a mesma coisa. Eu tenho que estar vigilante para não fazer a mesma coisa. A mesma coisa não quer dizer idêntico, é algo similar. Ou seja, eu pegar alguém e matar, porque fez algo com alguém. Significa que se eu destruo a vida de alguém porque fez algo com alguém, eu, tal qual aquele alguém que fez algo com alguém, eu não sei valorizar a vida. Eu não entendo o que é nascer, crescer e progredir sempre. Eu sentencio o espírito pelo fato, sem entender que o fato é imutável, sempre estará ali, mas o espírito é impermanente, imutável. Então, ele vai aprendendo. Ah, mas ele vai levar milhares de encarnações. Se você identifica que continuar na ignorância é isso, mude o seu ciclo e busque aprender com menos sofrimento. Espera aí que eu já li passo aí para ver se... Pronto. Diga. Boa noite. Diante do olhar da espiritualidade, a carreira policial que age perante a lei do homem, retirando vidas em alguns momentos, como é que é visto isso? A questão é quando eu estou... A questão é quando eu estou dentro de uma função, trabalhando com a função, sem deixar de ser humano. Outra coisa é que eu estou dentro de uma função, agindo como uma máquina, sem ser humano. A questão não é o que eu faço, é o que eu sinto naquilo que eu faço. Então, alguns têm prazer
em fazer aquilo. Alguns entendem aquilo como uma obrigação e dever frente àquilo que assumiu naquela função frente ao Estado. São coisas diferentes. Então, não é o ato do tirou a vida do outro, é o como. Se lembra? Não é o que lhe deram, é o que você faz com que lhe deram. Agora, eu posso dizer, eu não abraçaria isso como profissão, porque eu tenho uma inabilidade. Eu não conseguiria fazer isso. Nessa escala profissional, eu não conseguiria. Como eu não iria para uma guerra? Não conseguiria fazer lá. Mas eu acho que eu iria. Você tem um filme legal, como é? Como é o nome da criatura? É nenhuma menos. A criatura era contra a violência e ele não vai para a guerra. Não aceita, quer dizer, ir para, mas era obrigado lá a ter que se inscrever e ele vai para a guerra. Nunca pegou, hein? Até o Último Homem. Assistam, legal, Até o Último Homem. E esse cara não pegou arma para matar ninguém. É história real. Ele conseguiu salvar o batalhão inteiro e permitir, inclusive, o avanço daquela turma que estava lá para além daquele fronte. Significa que sempre há opção. Você faz a sua opção. Não se esconda por trás dos moldes ou das exigências sociais. Você lembra aquela cara cheia de rosto? Eu digo, eu faço porque isso me impõe. Não. Você aceitou. Você abraçou a proposta. Você usou o seu livre-arbítrio. Mas eu tinha que sobreviver. Assuma que você fez para sobreviver, assumindo o seu livre-arbítrio. Agora, como você fez, aí é algo que vai caracterizar o espírito que você é para além da função. Eu vejo desse jeito. Tá. Então, o que é um processo educativo? O que é um processo educativo? Essa é a necessidade que a gente precisa refletir, porque senão a gente não vai entender o que ele descreve aqui. Ó. Sempre que um elemento que esteve presente na encarnação anterior surgir na encarnação seguinte, a memória é ativada, fazendo emergir o mesmo comportamento ou um comportamento similar. Agora ainda não. Daqui a pouco eu dou de volta. Por exemplo, fui trabalhar como médico no carnaval ali na Praça Castro Alves. Tá? E estava um inferno de noite. Teve uma hora que eu me vi pegando alguém pela... bêbado, tirando da maca e jogando para o lado, porque eu tinha alguém que precisava suturar. Eu joguei a criatura e naquela hora o ímpeto foi, talvez aquele ímpeto de dar fim no cara lá do Nardelli. Tirei o cara, aí suturei. Só que depois que eu suturei o cara, enquanto eu estava suturando, eu estava pensando, mas Fernando, você está lidando com a correção do fruto da agressão. Você viu o quanto você foi agressivo? Então, o que move essas pessoas é aquela imagem da cabeça aberta, olhando quem está dentro, porque eu preciso me olhar, eu preciso ver, porque é isso que está escrito aqui, ó. Aquela atitude ali ativou uma emoção interna, e naquilo me tomou, e foi assim que eu terminei atuando naquele momento. Tais memórias se distinguem das lembranças imaginadas por estas serem impotentes para gerar atitudes conscientes. Ou seja, uma lembrança imaginada é diferente de algo que está lá dentro que me move, me mexe, me faz, então, atuar e fazer diferente. Então, o processo educativo tem que entender que não é teoria. Como você disse, tem que viver na pele. Sem viver na pele, eu não consigo. E aí, vê se alguém consegue ler isso aí. De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem das letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Então, nós não sabemos como o nosso psiquismo funciona e roda. Então, vários aspectos são desencadeados por esses imprints emocionais. Você lembra que eu falei daquele bate-papo de vocês podem fazer depois pelo WhatsApp? Olha, aquilo que eu disse que conseguia e não consegui. Aquilo que eu disse que faria diferente. Olha, eu sinto que isso pode ter. Pronto. É essa a ideia. Você poder ver dessa forma. E aí a gente começa agora a olhar para isso. Se lembra que aquilo é, então, um protocolo, né? Que é mental, a gente não se educou, mas está ali. Os complexos se repetem a partir das repetições de padrões. Quer eliminar o karma? Mude os padrões.
E o que é que Carl Gustav Jung vai dizer? Um complexo só pode ser superado se for vivido em sua... Beba até a última gota. Então, se quisermos... Peraí, antes que ele voe e volte... Se quisermos nos desenvolver melhor, devemos atrair para nós e beber até a última gota aquilo que por causa dos nossos complexos mantivemos a... Se lembra a praga da manhã de Jane? Eu preciso fazer isso, tá? Então essa é a necessidade, porque a cada vivência esses elementos emocionais vão formando complexos dentro de nós, capazes de tomar a nossa atitude. E se a gente, então, não decide fazer isso aqui, não conseguimos. E o que é que a gente faz, que eu estava brincando? A gente não quer desafios, a gente quer uma vida só de benesses. Se alguma coisa desafia, discorda a balança, a gente diz o quê? Sai de retro, Satanás. Por quê? Porque isso é coisa do Satanás. E eu digo que vem para perto, Satanás. Por quê? Eu preciso colocar, não distante, mas perto de mim, tudo aquilo que me desafia. Porque eu preciso aprender com aquilo. Eu preciso, mas Fernando, você não dá conta. Então eu vou dizer o seguinte, não vai embora não. Dá só um tempinho aqui que eu vou tomar um fôlego, mas eu volto. Por quê? Porque eu tenho que encarar a mim mesmo. Oi, Fernando. É o seguinte, você até agora, no final, acabou pegando o assunto que eu ia falar, né? Que eu ia tocar nesse assunto. A questão é a seguinte, pelo que eu vejo assim, da minha experiência pessoal, né? Particularmente pelas outras pessoas que eu conheço e que me relatam os problemas e tal, né? O que eu queria enfatizar é o seguinte, é que você coloca as coisas como se fosse assim, bom, você tem um protocolo mental, você descobre qual é esse protocolo mental e muda o protocolo mental. Mas eu acho que a coisa não acontece dessa maneira, entendeu? Porque todo esse protocolo mental está envolvido, como você até acabou de falar aí, com emoções. As emoções é que fazem é como se fosse o cimento, né, que cola os tijolos, né, do complexo. A emoção está ali prendendo aqueles tijolos que não querem soltar, entendeu? Então a coisa não é fácil nesse sentido. Então entendeu? vamos lá, se eu entender, a emoção, você está dizendo, só entender. Eu estou querendo que a coisa não é tão assim, faça isso, use seu livre-arbítrio, tome atitude, vá para frente, resolva o seu problema, assuma a responsabilidade da coisa. Não é assim, cara. Você não consegue fazer isso aí com todo um arsenal, um verdadeiro tsunami de problemas emocionais que estão... Deixa eu só entender a sua colocação. Controlando sua vida. Calma, peraí. Só entender a sua colocação. É assim. Primeiro, Fernando, isso não é tão fácil, mas o caminho é por aí. Ou o contrário, esse não é o caminho. Eu quero entender qual a diferença entre essas duas assertivas. Não, eu acho assim que no caminho não é simplesmente você tomar conhecimento do seu protocolo mental de uma maneira racional, entende? Não é por aí. Muitas vezes a pessoa coloca dessa forma, não é por aí. Então, eu acho que existe como talvez aqui Jung colocou, né, que existe um vivenciar da coisa, como você falou, na pele e tal. Entende? Esse processo não é fácil. Não é somente falar, vivencie na pele e você vai conseguir superar. Esse vivenciar na pele é muito mais complicado do que simplesmente tomar conhecimento de protocolo mental. Pronto. Então, entendeu? Se eu jogar... Não é esse caminho. Se eu jogar a criança pela tela, e você sabe o peso de tudo que é difícil, é plausível você olhar para mim e me condenar? É plausível? Você sabe o peso de tudo que você disse, só que agora quem jogou pela janela a criança foi eu. É plausível você me condenar? É difícil lhe condenar, porque eu sei da carga emocional que deve estar passando uma pessoa para poder fazer uma besteira dessa, né? A partir daí, as coisas que você não consegue fazer e não consegue fazer porque seu relacionamento comigo é péssimo, porque eu sou o cão, precisa de que olhar seu para comigo? Eu represento alguém da sua vida. Sim. Seu relacionamento comigo, por minha causa, eu sou o cão. E aí, você sabe do peso de tudo isso. O seu olhar para comigo precisa ser como? Eu preciso entender você. Sair do papel de vítima. Estou sendo simplesmente... Você está sendo responsável pela minha infelicidade.
sair desse processo e entender você, as razões por que você está fazendo isso. E às vezes não é nem comigo, né? Você está só projetando alguma coisa sua em cima de mim. Esse é o meio. Agora, para chegar nisso aí... Vira aqui, só para ver seu nome. Genval, o método só existe um. Por isso que Jesus disse a Madalena, que não é prostituta, é adúltera, certo? Mulher, vá e não peques mais. Ele disse para ela, você está iluminada, a partir de agora você não vai querer mais ninguém, não. Mulher, vá e não peques mais, ou seja, enfrente os seus desafios. Ele chegou para o outro, que foi colocado na frente dele, todo aleijado, e disse, levanta, pega a tua cama e vai, ou seja, leve e resolva as suas coisas, porque a graça de graça não tem graça e não existe. Tudo é construído e trabalhado. Você está certíssimo no que você descreveu. Agora, eu só tenho que olhar isso para mim e para o outro. Quando eu aprendo a olhar para mim e para o outro, o peso nas minhas costas diminui. Porque parte do peso das minhas costas é a inaceitação do outro e da relação estabelecida comigo. Isso estou falando para a Fernanda. Eu começo a compreender que quando eu passo a olhar que o outro tem as mesmas dificuldades que eu tenho, eu passo a cobrar menos dele. Quando eu cobro menos dele, eu tenho mais energia para colocar em mim mesmo. Porque é difícil fazer a mudança. Só que enquanto eu estou apontando para o outro, eu estou gastando energia nisso. Eu entendo que ele tem essas dificuldades todas, que eu tenho. Então eu preciso, em vez de gastar essa energia com ele, gastar essa energia comigo. Aí o peso, que era grande, se torna um pouco menor. E quanto mais eu vou conseguindo fazer isso, vai mudando. Só que isso dói na pele. Por quê? Porque eu sou um herdeiro de 4 bilhões de evolução. Aonde, quando eu estava com fome, eu devorava a Sônia. Certo? Agora eu começo a entender que eu tenho que respeitar a Sônia. Eu não posso devorar a Sônia. E isso só na pele. Isso não é teoria. Você está perfeito, é isso mesmo. Transformar, mudar protocolo, só convivência. Agora, cabe responder quantas vivências eu preciso para isso. Eu me tornando consciente, com certeza eu reduzo o hiato. E eu, continuando na zona de conforto, eu amplio o hiato. De quem faz essa escolha? Cada um. É essa questão que eu não concordo. Assim, cada um faz a escolha. Você fala assim como se a pessoa escolhesse na realidade. Mas quem escolhe não é Genval, é o espírito que é você. Mas na realidade não tem nem consciência do que está escolhendo. Não tem. É uma escolha totalmente inconsciente. Não, é a escolha de você, espírito, que foi feita. Aí o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso olhar, porque eu estou falando você, espírito, que esse corpo morre, não é isso? E você já existia antes dele. Então esse corpo morre. Essa experiência morre. Eu tenho que fazer agora o quê? Espera aí. O que é que eu quero para mim? Porque eu já sei que eu vou ver outras vezes. Se eu fizer tudo igual, como é que será a minha próxima encarnação? Uma repetição. Com o mesmo peso, com tudo. Agora, se eu quiser que essa reencarnação seja um pouquinho diferente, como é que eu faço? Planejamento reencarnatório. Vai ser difícil? Vai. Mas foi o que Jesus disse para Madalena, mulher, vai e não peques mais. Ele não disse para ela, olha, você está iluminada só porque você se encontrou comigo. É difícil. E pode discordar, a ideia é essa mesmo. Mas vamos lá adiante, para poder dar seguimento? Então, essa é a ideia. E eu tenho que entender o quê? As interações é com encarnados e com desencarnados. Porque nós continuamos interagindo. Agora, como é que funciona isso? Quando eu direciono minha energia psíquica para fazer algo que é construtivo, que é estruturante, a tendência é eu atrair, ou seja, eu coagular ao meu redor pessoas que estejam no mesmo fluxo ou no fluxo contrário? No mesmo fluxo. Ou é no fluxo contrário? Mas, Fernanda, apareceu um espírito de porco. Sabe por quê? Porque eu já achava que eu estava lá em cima e podia olhar para todo mundo igual. Aí aparece aquele espírito de porco para dizer o seguinte: menos. Desça do pedestal. Seja mais honesto com você mesmo. Então, é esse o processo educativo. Você coagula uma realidade ao seu redor, com encarnados e desencarnados, a partir do que você precisa, necessita, para vencer aquilo que você é. Porque essas relações estão carregadas das emoções do passado, onde meu amigo está
Plenamente correto. Mas, Fernando, eu falo uma coisa, mas o coração bate de outra. Eu também. Eu digo, eu vou perdoar, mas eu digo, eu quero ferver em óleo quente. Aí depois eu digo, óleo quente, não é melhor ferver na água a 70 graus, que vai mais devagarzinho. Mas eu digo, aí não adianta, porque eu não vou resolver o problema. Então é o seguinte, eu não dou conta de conviver com isso agora, eu vou deixar isso aí quietinho para um outro momento. Eu vou reestruturar outra coisa. Só que se eu estava vivendo com, deixa eu pegar outra Margarida, Renata, né? Então, o cão, menino, o cão. E aí eu digo, olha, isso aqui eu não dou conta, né? Eu vou precisar dar um tempo para dar uma mudada. Agora será Alberto, certo? Eu e Alberto. Qual é a questão? Se quando eu saí daqui, eu disse que o cão era apenas Renata, quando vou viver eu e Alberto, a metade podre da laranja veio inteira. E vai acontecer o que com o Alberto? O mesmo que aconteceu com Renata. Agora, quando eu digo, Renata é o cão, mas eu também não presto. Mas eu também tenho tais problemas. E aí eu digo, mas não dá para dar conta de Renata agora. Alberto, eu crio uma possibilidade da relação com o Alberto ser diferente. Então, é essa a ideia. Quando eu pergunto qual é a minha parte naquele latifúndio. E aí, quando eu faço isso, isso muda, porque eu tenho que reconhecer o que você falou. Meu coração não corresponde àquela mesma vibração. E como é que eu tenho que fazer para transformar isso? Dizem assim, ó, se você pede a Deus, certo? Pede a Deus a maior capacidade de amar, porque é isso que está faltando. O que é que Ele vai rechear a sua vida? Certo? Da próxima encarnação você diga menos, certo? Então vamos começar a conhecer que os impulsos, as reações emotivas, as atitudes diversas não são apenas fruto da nossa vontade e do meio ambiente, aquilo que você descreveu, mas principalmente das experiências pregressas gravadas onde? No nosso psiquismo. Protocolos de funcionamento já enrijecidos e estruturados, e que para desfazer é preciso que haja um movimento. E aí a experiência do desafio, ela é educativa, ela é integrativa, como você adquire novas habilidades para lidar com aquele problema. A toda ação corresponde à reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. Mas veja, quando você mais conhece, você pode fazer com que essas atitudes sejam direcionadas de outra forma. E aí, então, karma ganha uma outra tonalidade. E aí, o que é que nós vamos ter? Como? Quem é você? Responda. Porque se lembra que eu tenho livre-arbítrio? Quem é você? Até onde você são as aspirações culturais? Certo? Até onde você são as personas de vidas passadas. Ou seja, eu cristalizo as mesmas condutas. E venham repetindo. Já nasce o canguinha, aquele que pega a mesada e não gasta nem um centavo, bota todo no cofrinho. Então, o que é que eu trago de vidas passadas? Que eu não dissolvi, estão aí influenciando a pessoa que eu sou hoje e fazendo com que isso esteja aí caricato em mim. Aspirações familiares. Nandinho queria ser bailarino. Há 50 anos atrás, 50 não, 48 anos atrás, menino fazendo balé vai dar para quê? Porrada nele. Então, Mikhail Baryshnikov Tupiniquim foi extinto. Ficou o quê? O médico da família, que para a família era melhor. Até onde o que eu digo que sou é o que eu sou, ou é um ajuste para o meio social aonde eu vivo, para as aspirações? E uma pergunta, que o quanto isso está aí impregnado como se fosse eu, conexões mediúnicas, porque eu agrego. Pergunte com quem andas e direi-lhes quem és, quem você agrega. E faz o quê? Fortalece, mas a culpa é do desencarnado? Não, vocês que falam a mesma língua, estão na mesma vibe. Então, se transforme, mude, porque então isso continuará assim. E aí, o que é que você precisa assumir? Quais são verdadeiramente as suas aspirações? Tá. Para que então, a partir daí, você possa integrar isso, suplantando os outros elementos. E dessa forma, ser mais você. Sendo você,
A vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros para o espírito, ou seja, de acordo com como você leva a vida, vai implicar em penas ou gozos. É uma relação sempre direta. Tá? Então é aquela coisa que a gente diz assim, mas fulano, tão ruinzinho e foi agraciado, e o outro tão bonzinho e foi penalizado. Como se essa relação fosse exatamente só isso que tem aqui. Primeiro porque a vida continua na erraticidade. E lá você também aprende. Então, se você desencarna, e desencarna não com medo, e querendo ficar preso a quem está aqui, mas entende que lá é uma chance de aprendizado, quer dizer que o que você vive lá lhe transforma, e por isso você pode chegar de outra forma. Se lembra dos 3 soldados? Desencarnaram. O que cada um vivenciou a partir da experiência fora levou a fazer escolhas diferentes no seu retorno. Então, penas e gozos, sim, o que você vive aqui. Mas você pode mudar sempre essa realidade, porque você é um espírito imortal. Então você não está preso a um ciclo, mas você é transversal a todos esses ciclos reencarnatórios. E aí você pode fazer como? Precisa ser igual a São Francisco, doe tudo que você tem. Dinheiro não traz felicidade. Com certeza. Então, na saída, bote ali em cima da mesa, me dê o seu e seja feliz. O que é que eu preciso? Não queira se desfazer do que você tem, mas queira usar o que você tem de uma outra forma. Na sua profissão, ah, mas eu quero ser um missionário. Seja um missionário na sua profissão, em casa. No seu trabalho, atenda o outro dando o melhor de você. Atenda o outro entendendo que o outro é aquela criatura que Genval estava citando, chegou para você jogando tudo em cima de você e você disse, essa criatura é perdida. Quantas encarnações, carregando nas costas tudo isso. E aí ele lhe enche de impropério e você diz, tá, tudo bem, o senhor tem razão, mas o que é que o senhor está querendo aqui? Certo? Então seja aquela voz capaz de abraçar e acolher. Mas isso é difícil. Aproveite para fazer isso com ele, que é um estranho, para que um dia você possa fazer isso com aquele que lhe é próximo. É essa a necessidade. Então veja na sua profissão, veja como você lidar com o poder, quando você está acima, como você trata quem está abaixo. Porque senão, reencarnação, processo educativo, fica um livrinho bonitinho que vocês botam na estante. Se lembra aquelas perguntas? É para você refletir nelas a partir dessa hipótese. Como você lidar com o poder, certo? Não, mas o poder ele é destrutivo. Não. Depende de como você usa. Como você lidar com o sexo? Dimensão sexual. O sexo é uma ferramenta de aproximação, integração, aprendizado, ou você é uma marionete na mão do sexo, da energia sexual. Você aquele karma, você decide. Mas eu gostei muito de Genval, que é isso que eu vivo. Mas como é que eu vou dizer não se aquilo bate dentro de mim? Se lembra que eu tenho que beber até a última gota? Eu tenho que assumir isso. Se eu não assumir, eu vou estar caindo na mesma situação sem nem sequer perceber. Sem nem sequer perceber. E esse é o convite para que eu olhe como está a minha religiosidade. Se a minha religiosidade me liberta ou se a minha religiosidade me encarcera. Qual é o Deus? Vocês tiveram aula de Deus, né? Qual é o Deus que você cultua? O Deus do resgate, do pagamento? O Deus leniente, que tudo pode? Qual é o tipo de Deus que você comunga? Então, como é que está a sua religiosidade frente à sua vida? Como você lidar com o dinheiro? Como você lidar com algo que a gente esquece? É possível falar em evolução sem pensar em consciência social? Mas vocês já se debruçaram para pensar nisso? Ou está só no umbigo? É possível falar de evolução sem pensar em consciência ambiental? Mas vocês pensam nisso? Vocês levam isso a sério? Ou diz que isso é papo? Como vocês estão com isso?
Então, integrar habilidades é passar a perceber que eu tenho que saber lidar com o poder, eu tenho que saber utilizar minha profissão como forma de crescimento, eu não posso ser marionete do sexo. O religioso tem que ampliar-me na interação com o outro, e o dinheiro tem que ser meio para a construção e não um limitador, para que eu não me perca na vaidade, para que eu não viva com medo de assumir o que tenho e terminar vaidoso demais. E eu preciso olhar isso como esse espírito faz isso na sociedade e no ambiente. Porque senão você vai herdar uma sociedade muito como a gente está hoje. Para na sinaleira olhando para quem vem do lado. Se alguém parar na moto, você vem pronto para acelerar, porque o cara pode puxar uma arma para você. Quem construiu essa sociedade? Você. Nós. O ambiente que está aí, nós também. Então, isso tudo pode começar a mudar se você se perguntar quem é você aqui. E olhando quem é você aqui e entendendo que para responder quem é você aqui, você precisa se olhar em tudo isso, senão é um fake que vive dentro de casa, você possa enxergar-se, então, em aspectos luminosos e sombrios em cada uma dessas coisas. Porque, pegando o exemplo de meu amigo, é difícil, porque nós não somos autômatos que regula. A vida pulsa dentro de mim, desce daquela forma. Eu tenho que reconhecer. Para reconhecendo, eu poder ir diminuindo. Mas, Fernando, é coisa demais. Pense pelo menos nisso, consciência social, ambiental, sua relação com a profissão, com a religiosidade, principalmente com a família. E se não der, porque vai ficando complicado, é coisa demais, pense em você com a família. Não seja o ditador autoritário dentro de casa. Aprenda com seu filho que tem 1 ano. Aprenda com seu filho que quer fazer aquilo que você discorda. Aprenda com o outro, sem querer ser o dono da verdade, mas sim se permitindo aprender com o outro. E a partir daí você possa talvez criar uma outra perspectiva. Ou seja, é aquela, responder para você mesmo como é que você se transforma. Eu acho que você pode se transformar de algumas formas com o que você falou. Primeiro, vocês falaram, responsabilidade em vez de transformar o passado num peso, porque eu ainda ajo desse jeito, tudo isso está sobre mim, eu aprenda a aprender com o passado. Mas, Fernanda, eu não sei fazer regressão. Olha as suas atitudes, elas cristalizam quem você era. Busque entrar em contato com ela e mudar. É fácil? Não. Tem que ter algo, Gival. Resignação. O que é resignação? De novo. Por quê? Porque isso não foi cristalizado em você com uma experiência. Foram múltiplas. Então, é preciso, mudando a visão de mundo, que dissolvendo isso, utilizando isso de outra forma, você não é vítima, você se torna capaz de usar o seu livre-arbítrio e a partir daí ver essa encarnação como educativa. Aonde você se torna alguém capaz de admitir equívocos e falhas na personalidade, que é a coisa mais difícil, que Genval estava dando aqui a experiência. Todo mundo conta as suas vitórias, ninguém conta os seus erros, as suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas. Como falar de alteração, de evolução, se eu não sou capaz de adquirir consciência de meus equívocos? Para quê? Saber qual sacrifício eu preciso fazer para eu me autotransformar. Quem? Esse espírito que é capaz de absorver responsabilidade, ter resignação, educar-se nessa encarnação, para utilizar uma melhor visão do mundo, aprendendo com o passado e usando o seu livre-arbítrio, para com ele tornar-se verdadeiramente quem é. Conhece-te a ti mesmo e reconhece-te através das suas atitudes, pensamentos e ideias, para que então seja educativo e integrativo. Não reclame mais do desafio, ou ao contrário, reclame, está pesado, mas não se imobilize frente a ele. Busque uma alternativa, uma outra forma de fazer o caminho. Era isso que eu tinha para trazer. Perguntas? Ainda tem espaço.
Hein? 2 minutos. Aproveita que só temos 2 minutos. Pessoal, vamos lá mais uma vez. Lógico, na condição de facilitador, eu utilizo uma certa eloquência, uma certa diretividade para colocar as coisas, porque esse é o papel. Mas não há verdade plena. É preciso que você busque olhar essas questões e as questões que estão nas suas cabeças dentro de você. E ver como a partir dessas questões também você enxerga o mundo. Para que você possa fazer paralelismo e relativizar. Porque a impermanência só é possível quando você relativiza. E só se evolui quando se relativiza, por se permitindo sair de um lugar para outro, de uma posição para outra. Porque o grande inimigo da verdade, que é mutável, não são as mentiras, são as convicções. Quanto mais rígidas, menos permite que você mesmo faça a transformação. Então, onde está o grande impedimento, a grande dificuldade, só está em mim. É fácil? Não, mas como só está em mim, é muito mais fácil do que se eu achar que está no outro. Com vocês, de novo.